também. E no verão, a avenida que está ao longo do Rio Sena fecha para realmente ter a praia do Rio Sena, que é uma praia, é uma atividade muito dinâmica, muito intensa. Nós temos também o clima. Como o clima interfere em cidades? Em climas quentes, como no Brasil, nós teremos que ter nos espaços públicos áreas sombreadas, áreas para que as pessoas tenham permanência, a qualidade dessa paisagem. Hoje, por exemplo, se a gente foi ver aqui nós temos em São Sebastião, e achei legal São Sebastião, que geralmente tem a área arborizada e tem também os tordos nas edificações, né? Então nós podemos ter aquela sombra que precisa a pessoa para ter a permanência. E nós temos aí do lado direito a Praia de Armas em Cusco, porque no Cusco é uma zona, um clima seco-frio. A necessidade é que realmente a gente aproveite da radiação solar. Então a vegetação alta não é importante, pelo contrário. Também temos a questão de agrupar ou dispersar. O que é agrupar? É criar edificações com entradas orientadas ao percurso do pedestre, como o Centro Histórico de Amparo. Ou então, as edificações que têm as fachadas cegas, né, também elas vão, com certeza, dispersar a realização de atividades sociais optativas. Outra questão importante é o repelir e atrair. Olha só, aqui eu consegui ver, estava procurando essa imagem aqui, né? Construções degradadas e abandonadas, como o Centro Histórico de João Pessoa. Olha só, que sensação temos, que percepção nós temos de uma paisagem cultural dessa? Repelir. Ninguém quer passar por aquela rua porque realmente cria insegurança, não é? Entanto que ruas, por exemplo, com áreas de transição tranquilas, com espaços, calçadas largas, como o Centro Histórico de São Sebastião, atraem as pessoas à realização de atividades sociais e opcionais. Fechar, abrir. Outra categoria importante. Fechar o quê? Paredes, por exemplo, totalmente cegas. Aqui eu mostrei a rua Arliauás, no Centro Histórico de Cusco, apesar de ter uma arquitetura inca, mas a gente não consegue ver o que acontece dentro do muro, né? Porque a rua é totalmente fechada. É como nos condomínios fechados. A gente vê só aquele paredão, né? Mas o que está acontecendo dentro? Nós não temos essa troca de experiências. Enquanto que, por exemplo, no bar Salve Jorge, no Centro Histórico de São Paulo, nós temos aqui que é o vidro, né? O vidro que permite as pessoas que estão no bar, permite que também elas compartilhem, né, essas experiências com as pessoas que estão caminhando nos espaços públicos. Essa interação de atividades, de olhares, é importante para se criar cidades dinâmicas. Nós temos também outra questão importante, que é o caminhar, né? Nós estamos falando assim, cidades para pessoas, não para automóvel. Então temos que criar ruas para pedestres, São Sebastião já o fez, Centro Histórico, o Salvador também, né? Essa é uma qualidade de espaço que possibilita este tipo de atividades. Outra questão é o sentar-se. Nós vemos também que é difícil, às vezes, a gente tem praças, parques, né? Mas será que tem áreas arborizadas em climas quentes como o Brasil, né? Será que tem um mobiliário adequado para que as pessoas tenham permanência, possam perceber, possam sentar para conversar, descansar, não é para se reunir com os amigos? Então é importante isso. Tem aqui também a praça de Curitiba e o Centro Histórico de Cuiabá. E aqui nós temos finalmente, tem as considerações finais, uma paisagem cultural humana, sustentável, viva e segura é saudável. Melhora a qualidade de vida urbana, impacta na percepção e na tomada de decisões para a realização de atividades obrigatórias, opcionais ou sociais. A configuração da paisagem cultural impacta em nossos sentidos, nossas atividades, interfere na tomada de decisões, na comunicação com o espaço urbano, julgamento e valores. A qualidade de vida urbana e a salvaguarda da paisagem cultural é competência, sim, da gestão pública, que deveria considerar o desenvolvimento econômico sustentável em função do desenvolvimento social, criar normas urbanas, elaborar o plano diretor para adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano, a proteção do patrimônio histórico, cultural local e a preservação dos recursos naturais, assim como a elaboração de políticas, programas e projetos de intervenção urbana, arquitetônica e paisagística
atenta às necessidades, às expectativas e ao bem-estar da população. E, finalmente, as referências bibliográficas, e muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou ficar em pé, tá? É um complexo aí. Pequeno, gente pequena, sempre a gente apresenta em pé. Pronto. Eu sou Luciene Cristina Risso, sou ex-aluna aqui da Unesp de Rio Claro e é com muito prazer que fui convidada para essa mesa. Obrigada, professor Eduardo, grupo. E parabenizar, né, os 90 anos da professora Lívia. Não tive aula diretamente com ela, mas sou ex-orientanda da professora Solange também. E depois no doutorado eu trabalhei com a parte de cultura e história, voltado mais para a geografia cultural na área de antropologia, né? Em 2006 eu entrei na Unesp de Ourinhos, então eu dou aula na graduação em Ourinhos e sou professora aqui da casa. Bom, não pode falar muito perto, senão. Eu trouxe um tema, eu trabalho, minha especialidade é com teoria da paisagem, né, pensar em epistemologia, ontologia, de questão da paisagem. Dou aula na graduação e aqui na pós sobre isso. E trabalhei indiretamente no doutorado, não era o objetivo, mas acabei me apaixonando pelo tema de paisagens míticas, paisagens sagradas, lugares sagrados. E é um tema que um dos eixos da pesquisa também, né? Trabalhando com esses diversos tipos de paisagem. Então, essa foto eu gosto muito, nessa imagem, acho que ela traduz muito. São dos índios Yanomami, apreciando a sua paisagem. E essa serra, que é da região do Pico da Neblina, né, para eles é considerado um lugar sagrado, né, é a Serra do Vento, que venta muito, segundo eles. E eles estavam apreciando, então, a sua paisagem e o seu lugar sagrado. Bom, então, antes da gente entrar no tema, eu gostaria de apresentar, né, claro, o arcabouço teórico. Dentro da geografia humanista, então, o Tuan, né, graças à professora Lívia de Oliveira, com as traduções dela, toda a trajetória acadêmica dela, né, foi apresentado o Tuan. Então, desde a graduação também a professora Solange foi dando essas leituras, apresentou o Gardel e outros textos importantes que, claro, serviram para o que eu sou hoje, né? Bom, essa geografia humanista eu sigo, né? Geografia humanista cultural, é bom que eu estou unindo as duas. No doutorado eu peguei muito a geografia cultural, mas com outras preocupações mais antropológicas, né? Mas eu vi que também a humanista, acho que ela tem muito a ver comigo também, essa preocupação mais filosófica, né, sensível. Então tudo isso também fez com que
eu agrupasse e encontrasse esse grupo maravilhoso que pudesse compartilhar, aprender, né, e trocar essas experiências. Né? E a geografia humanista, o que ela traz? Né? Esse mundo de significados, acalenta essa geografia, que às vezes é tão fria atualmente, não é só de técnica, e ela apresenta e também a minha identidade, né, também acaba ficando acomodada com isso, né, de estar fazendo uma coisa que a gente acredita e entendendo a importância de trabalhar o ser humano no seu sentido mais complexo, mais profundo. No Brasil, então, a professora Lívia de Oliveira, né, ela difunde esse conhecimento. Já foi falado muito isso de manhã, né? Sua semente cresceu. Aqui nesse simpósio, então, continuamos nesse brilhar, né, e discutindo, então, o que a gente pode fazer além, continuando na luta, né, que não é fácil trabalhar com a geografia humanista, com a geografia cultural. A gente está sempre batalhando com isso, né, mesmo aqui no Unesp de Ourinhos, desculpa, no Unesp de Rio Claro, lá também, viu, só tem eu trabalhando com isso. E Rio Claro também, né, com as aposentadorias, tudo isso também a gente está passando por um momento muito difícil. E às vezes você pede financiamento para a FAPESP e ele fala, nossa, mas vocês têm que ser mais racional na metodologia, né, então você sofre alguns preconceitos com isso, com certeza, acho que tem que ser dito. A professora Lívia diz que essa geografia humanista foi também superada com muita dificuldade, né? Eu acho que até pior ainda, né? Antigamente do que é hoje. E como que ela venceu essas dificuldades que, diante desse novo paradigma que ela coloca? Ela fala que os tropeços foram vencidos, né, por muito trabalho. Né? Então, hoje de manhã, eu fiquei muito emocionada de ver seus ex-orientandos, todo mundo com muito carinho com relação a ela. Né? Então, é muito trabalho e hoje, né, se constatou isso. Então, muito trabalho, orientação, ministrando cursos. Né? Essa foi uma entrevista que ela fez para a revista de Ourinhos, a primeira edição de 2007, que começou fazendo esse costume de fazer as entrevistas e tentar apresentar o autor além, né, do só o escrito. Bom, para o Tuan, então, a geografia humanista ela vai trabalhar com as relações, né, desse ser humano com a natureza, né, com os seus sentimentos, as ideias que tem a respeito do meio ambiente. E a professora Lúcia Gratão, atualmente, ela fala, né, que não é só um percurso alternativo, né? Ela tem outras buscas, outros sentidos, é como seguir um novo caminho, com certeza. Outros olhares, outros significados, outras paragens, outras travessias, é uma outra viagem. Ela fala de uma maneira esplêndida, né? E realmente é uma alternativa, a gente sempre tem que estar na luta, porque não é fácil, né? Você ter um outro pensamento, né? Não tão lógico, tão racional como dizem que precisa ser a ciência. E a professora Lívia é uma corrente, então, que enfatiza os aspectos subjetivos das relações humanas. Tá? Então, modestamente, tento apresentar aqui uma síntese, né? Tem 30 minutos sobre isso. Um desafio. Não contar tanta história, né? Mas a geografia humanista, então, vai falar sobre a existência, né? O ser humano no seu aspecto mais profundo, né? A essência desse ser humano. E a ciência deixou muito tempo, né, de olhar para o ser humano, né, saber o que ele pensa. Essa cultura, a gente nem precisa consultá-los porque eles não sabem nada, né, porque eles não têm um curso, não têm faculdade, e não é bem assim. Né? Então eu acredito que dá para somar, com certeza, que a gente tem muito que compartilhar com a diversidade. Bom, o existir, então, essa base filosófica me ajuda muito, né? É o Merleau-Ponty, o Riquet, que vem trabalhando bastante com narrativa, e o Éric Dardel, que eu sou apaixonada,
né? Fiz a leitura com ele em francês, mas agora, graças à tradução do professor Roser, nossa, ajudou muito. Até algumas dúvidas em francês que a gente tinha. Ai, será que é isso mesmo? Perfeito, né? Então, as citações que eu trouxe também são da tradução, né, na nossa língua, então é uma delícia também. Então, o existir é o ser nesse mundo, né? Não é você só encarar esse mundo, encarar essa paisagem como algo que essa paisagem seja estática, né? Não. É você estar lá, ao mesmo tempo que você está modificando essa paisagem dita natural, ela também te inspira. Ela também te dá algumas perguntas, reflexões, né? E buscas, né? Que faz você correr atrás dessas reflexões. Existimos, né, como o Dardel fala, em algum lugar. Né? Assim, a Terra é base, condição e estabilidade da nossa existência. Isso eu vou mostrar um pouco hoje, principalmente com as comunidades indígenas. Né? Segundo o Riquet, numa vertente hermenêutico ontológico, o ser permanece aberto a uma pluralidade de acepções, e ele encara muito, por isso que eu estou usando bastante ele na questão da narrativa, porque ele lida muito com a memória. Então, ele fala que uma das características do ser humano é esse poder de fazer memória. Né? Então, como eu trabalho com a paisagem, memória, tudo isso, ele ajuda muito nessa questão, nas questões para refletir as questões de paisagem, memória e identidade também. Sobre a percepção, a gente tem muitas contribuições, né, do pessoal do grupo também, de geografia humanista, o Del Rio, que é um clássico, né, que dá para trabalhar, a professora Lívia, que trouxe o Piaget nessas reflexões. Então, ele é um processo perceptivo, de mecanismos perceptivos mesmo, mas a cognição, né, que a gente encara as duas coisas como importantes, né, e a cognição sendo esse conhecimento do espaço, né, do mundo. O Merleau-Ponty também, que eu gosto muito, ele vai falar, uma das citações sobre percepção, ele vai falar que essa percepção é um acasalamento de nosso corpo com as coisas. Então ele considera muito a questão do corpo, que é o nosso primeiro contato aí com o mundo, né, ele dá exemplo da criança e tal, a percepção e mundo, então não se separa. Então, o ato de perceber para ele não é uma capacidade psicológica somente, mas ontológica. É um momento do ser no mundo. A percepção, então, seria essa primeira forma de aquisição de conhecimento, né? Para depois ter a consciência e ter outras considerações sobre o ser humano. A paisagem, então, eu, como voltei do doutorado agora, pós-doutorado em setembro, eu fiz na Universidade de Sevilha, na Espanha, e lá eles estão usando muito, claro, eles usam alguns clássicos, mas o Kieselbeck, eles usam muito, mas eu gostei muito das leituras dos professores do grupo de Barcelona, né? E o Jean Noguet foi orientando do professor Tuan, e ele vem trabalhando, o grupo dele muito forte com a questão da paisagem, patrimônio, que foi que eu trabalhei também. Eu gostaria de compartilhar também, né? Então, como a professora Rocio já disse na fala dela, eu nem sabia que ela ia falar de paisagem cultural, então estou muito feliz, né? Casou mesmo a mesa. Tem essa dimensão material, isso é quase um consenso entre os autores, e outra imaterial, que estão juntas, relacionadas altamente, né? O Jean Noguet, ele fala que a paisagem, então, a partir de agora, se concebe como forma, mas também como metáfora e como sistema de signos e de símbolos. Ela é dinâmica, tem a dinâmica da natureza e da cultura. A paisagem não é, em essência, feita para se olhar, como diz o Dardel, mas a inserção desse homem no mundo, né? Lugar de combate pela vida, manifestação do seu ser com os outros e a base social. Então, esse conceito do Dardel, ele é muito bom e casa muito bem com as áreas que eu estou trabalhando, com culturas indígenas. Por paisagem, então, ele reconhece como
Uma vez, então, percebidos pelo indivíduo e codificados através de uma série de filtros pessoais e culturais, ele dá exemplo do Lago do Bosque, né, dessa região, se empregam significados e valores e se convertem em símbolos. Então, é o que eu vou apresentar hoje. O que essa serra, o que essa montanha sagrada, né, que é algo natural, né, mas como ela foi convertida nesses signos e esses símbolos. Aí, eu gostaria, uma reflexão que eu estou fazendo também, de como que tem hora que fica paisagem e lugar, mas qual que é a diferença entre as duas, né? Isso é uma grande dúvida, às vezes. E aí também venho trabalhando, mas o que dá para a gente saber? A paisagem, ela é esse material, né, que une o simbólico e as experiências, mas quando ela se torna um lugar, né? Então eu gosto muito da citação da Lucy Machado, que ela dá esse exemplo perfeito, né? Você vai para a Serra do Mar, se você não é de lá, você vai encarar isso como uma paisagem, mas ela é um espaço para você porque não tem tanto significado. Agora, para o morador da Serra do Mar, desse local, ele além de ter a paisagem, ele também, para ele considera como um lugar. Então, quando há essa dimensão, que a paisagem se torna um lugar também, a paisagem como lugar, a interpretação também é profunda. Então, você tem que considerar ainda mais as pessoas que moram lá. Tá? E o Ferriolo, que também é do grupo Janong, ele fala que as paisagens são realidades viventes em contínua transformação, lugares de totalidade da existência, fonte de criatividade, né, e inspiração aí. Então, dentro disso, encarando aqui como uma paisagem, um lugar dessa totalidade de existir, né? E aí vem a geografia mítica ou essa tipologia das paisagens míticas, né? O que seria? São lugares praticamente, uma paisagem que se tornou um lugar sagrado, importante pelos seus valores, pelo que significa, pelas suas simbologias, né? Então eu até coloquei a imagem do Pachamama, que é como também tem várias imagens, se vocês olharem na internet, né, e de pintores, de artistas, mas é como ele representa. Então, a representação é feminina, né, ela é um ser que protege ali os rios, as florestas. Então, você não pode explorar, não pode ter uma outra visão ali, senão você compromete. Essa que o Dardel chama de geografia mítica, né, a gente pode transferir para paisagem mítica, são paisagens que tornaram-se lugares sagrados, têm uma origem mítica. Então, ali é onde tem o mito fundador de alguma cultura, são seres que moram, né, e se materializam naquele lugar. Né? E para o Tuan, são lugares sagrados, são lugares de erofania. Bom, o Bonet Mazon também eu gosto muito dele trabalhando, que ele fala, isso eu trabalhei com ele no doutorado, dos geossímbolos, né, que são os lugares que têm essas simbologias, esses significados muito fortes. E aí eu até tentei fazer um mapeamento sobre isso. Né? Então ele fala que esses geossímbolos, né, ele tem esse termo, não quis falar de paisagem mítica, mas ele falou que a verificação terrestre de mitos, né, fonte de poderes cósmicos e onde tem o fundamento, então, da organização social. Além disso, claro, tem um lugar que é mais sagrado e tem profano também. Então, dá para fazer esse mapeamento dentro desse estudo, que fica interessante. Né? Eliade, citado por Tuan, fala que a santidade do lugar representa o centro, o eixo, o umbigo do mundo. Né? Nessa geografia, a presença, seres que habitam esse mundo. Mesmo que para a gente, é uma lenda, não existe, mas para eles é material, é uma coisa que existe, né? Porque está dentro de toda essa complexidade cultural. Então, para os hindus, né, assim, alguns exemplos do próprio Dardel, as geleiras cintilantes do Himalaia sustentam o trono inacessível de Shiva, e aqui é do Monte Meru, na Índia também, né? O centro mítico permaneceu profundamente gravado no solo, e sobrevivendo ao declínio dos rios e das crenças. Entre os indianos, o centro do mundo é o Monte Meru, acima da qual brilha a estrela polar. E numa citação do Tuan,
ele fala que a estrela polar simboliza o eixo do mundo e da eternidade. Então, são paisagens sagradas. Para você entrar, para você fazer um alpinismo na área, você tem que tomar muito cuidado, muito respeito, e que às vezes não tem, né, com esse turismo desenfreado. Bom, as montanhas, ela tem um aspecto perceptivo tratado como sagrado, e é um estudo que amplia isso, né, porque hoje a gente tem vários usos, várias percepções a respeito da montanha. Antes de narrar para vocês o primeiro mito sobre os Yanomamis, eu gosto desse poema do Goethe, né, que ele fala: conheces a montanha, a vereda de bruma, a alimara que busca a nevoada senda? Nas grutas ainda vive o dragão da legenda, a rocha cai em ponta e a roda e a onda espuma. Conheces a montanha? É onde, para onde nosso caminho Pai nos chama, vamos longe. Essa narrativa que eu estou trabalhando agora, ela já foi interpretada por antropólogos, né? Principalmente pelo Bruce Albert, que fez a entrevista com Davi Yanomami, que é o xamã hoje, né, o principal xamã das aldeias Yanomami. Só que assim, é uma interpretação completamente diferente da antropologia para a geografia. Então, nesse texto do evento, eu venho trabalhando então de como lidar com essa narrativa, com essa interpretação, com essa hermenêutica, do ponto de vista da fenomenologia, da hermenêutica, né? Trabalhando o ser. Tá? Então, um dos mitos trabalhados se refere a esse: o ouro canibal e a queda do céu. Ela foi feita uns anos atrás, e aí eu vou contar um pouquinho para vocês. Antes de falar da lenda, aqui é uma foto de uma das aldeias Yanomami aos pés dessa Serra do